Você sabia que por trás do pão com manteiga quentinho de todas as manhãs tem muita ciência envolvida? Eu sou a Luísa Duarte, produzo conteúdo aqui para o TikTok do canal e agora também sou apresentadora. Nesse vídeo, a Flávia Chapo explica tudo para você sobre fermentação, produção de manteiga e de margarina. Vamos conferir? Oi pessoal, meu nome é Flávia, eu sou cientista de alimentos formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu faço doutorado em ciência dos alimentos na UFSC também. E hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que vocês com certeza já ouviram falar: fermentação natural. Principalmente nessa longa pandemia, quem é que não viu alguém, algum amigo se aventurando em fazer pão em casa? Então hoje eu convido vocês a entender um pouquinho mais sobre a ciência do pão com manteiga. Bom, o pão é formado através de um processo chamado de fermentação. A fermentação, tecnicamente, é um termo genérico para a quebra da glicose em outros nutrientes orgânicos para a obtenção de energia na ausência de oxigênio. Em outros termos, é um processo metabólico que bactérias e leveduras vão realizar para conseguir obter energia, ou seja, como eles transformam aquilo que consomem em energia para sobreviver. Existe mais de um tipo de fermentação, e a que ocorre nos pães é chamada de fermentação alcoólica, porque as leveduras vão transformar os açúcares presentes no pão em álcool com liberação de gás carbônico. Então, basicamente, a glicose, que é um açúcar simples, ela é quebrada e em mais duas etapas ocorre a formação do etanol com liberação do gás carbônico. O gás carbônico é quem tem relação, então, com o crescimento da massa do pão. E de que forma a gente pode provocar essa fermentação para formar os pães? Bom, os pães eles podem ser feitos com fermento biológico industrial, daqueles que a gente compra em supermercado mesmo. Esse fermento normalmente é composto por um tipo de levedura chamado Saccharomyces cerevisiae, que é capaz de realizar essa fermentação alcoólica no pão. Para a produção desse tipo de fermento, cepas dessa levedura são cultivadas isoladas em laboratório e a partir daí elas podem ser então comercializadas. Na descrição aqui do vídeo a gente vai deixar um link de um outro vídeo que mostra bem direitinho esse processo, caso alguém queira, tenha curiosidade aí de assistir. Além da utilização desse fermento biológico que é vendido comercialmente, vocês já devem ter escutado por aí o termo fermentação natural, que é muito utilizado popularmente. Esse termo costuma se referir a um processo em que o fermento biológico industrial não é utilizado. No lugar dele, se utiliza o fermento biológico natural, que é obtido a partir de uma autosseleção natural de cepas de leveduras e também de lactobacilos, que são bactérias, presentes na farinha de trigo. Esse fermento biológico natural, ele pode ser feito apenas com farinha de trigo e água. A Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura utilizada pela indústria, ela também costuma estar presente ali, mas normalmente em combinação com outras leveduras e bactérias que também estejam presentes ali na farinha e no ambiente. Essas diferentes combinações de bactérias e leveduras fazem com que o pão possa adquirir um sabor diferente. Então é por isso que quando muitas pessoas consomem um pão elaborado com fermento biológico industrial e um pão elaborado com fermento biológico natural, elas percebem uma diferença no sabor. Isso se deve principalmente às bactérias presentes. As bactérias elas geralmente produzem ácidos orgânicos, então elas vão acabar conferindo um gosto mais ácido a esse pão. Vale dizer que toda a fermentação é natural, já que ela é consequência de uma atividade metabólica natural de determinados micro-organismos. Então, seja ela feita por fermento biológico industrial ou com fermento biológico natural, a fermentação em si, ela é natural. Os micro-organismos, eles não fazem fermentação porque os seres humanos gostam de pão e de cerveja. Eles fazem porque isso é inerente à atividade metabólica deles. Eles fazem isso basicamente para conseguir obter energia para sua sobrevivência. O termo fermentação natural, que agora é muito famoso, ele costuma ser utilizado por conta dessas diferenças no fermento. Mas fermentação, toda fermentação, é uma fermentação biológica natural.
Bom, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre a ciência do pão, vamos entender um pouquinho mais sobre a ciência da manteiga. E aí já me conta, você é do time manteiga ou margarina? É uma briga, né? Pessoal, tanto a manteiga quanto a margarina têm como principal componente os lipídios, ou como a gente costuma chamar, a gordura. Os lipídios, eles são compostos por ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos, eles podem ser saturados quando todos os carbonos da cadeia são unidos por ligações simples, ou insaturados quando ocorre alguma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. São esses ácidos graxos saturados e insaturados que dão origem a esse termo que a gente conhece como gordura saturada e gordura insaturada. Então, quando a gente tem algum alimento que tem muito mais ácidos graxos saturados na sua gordura, né, a composição lipídica daquele alimento tem muito mais ácidos graxos saturados, a gente diz que aquele alimento tem gordura saturada, né, é rico em gordura saturada. Quando ocorre o contrário, ou seja, quando a principal composição lipídica daquele alimento tem mais ácidos graxos insaturados, a gente vai dizer que ele é rico em gordura insaturada. Então, a partir de agora, eu vou utilizar esse termo também de gordura saturada ou insaturada para ficar um pouco mais fácil de compreender o conceito aí do vídeo. Gente, por mais que pareça algo muito complexo, a gente consegue ver essa diferença na gordura saturada e insaturada no nosso cotidiano. Então, vamos considerar aí uma temperatura de 25 graus Celsius como temperatura ambiente. Se a gente pegar um óleo de soja ou de girassol, desses aí que a gente usa na cozinha mesmo, a gente vai perceber que eles são líquidos nessa temperatura, né? Agora, se a gente pegar uma banha de porco, a gente vai perceber que ela não é líquida nessa mesma temperatura. Isso ocorre justamente por conta desses ácidos graxos. Então, quando a gente tem mais gordura saturada, tende a ser sólido à temperatura ambiente, considerando a temperatura ambiente 25 graus Celsius. E quando a gente tem mais gordura insaturada, a gente vai ver esse alimento sendo líquido à temperatura ambiente. Então, a gente consegue perceber isso no nosso cotidiano. Ou seja, quanto maior o teor de gordura saturada, o produto é mais sólido à temperatura ambiente. Quanto maior o teor de gordura insaturada, o produto é líquido à temperatura ambiente. Embora tanto a manteiga quanto a margarina elas tenham principalmente gordura em sua composição, o processo de fabricação desses produtos é diferente. A manteiga é feita basicamente de creme de leite batido, formando uma emulsão da gordura com a água, com liberação então do leitelho. Devido à gordura do leite ser principalmente saturada, isso implica diretamente nessa textura da manteiga que é mais para sólida à temperatura ambiente e vai derreter só próximo à nossa temperatura corporal. Já a margarina, gente, há relatos de que ela foi criada lá no século XIX em um concurso que buscou o desenvolvimento de um produto que substituísse a manteiga, que fosse mais barato que a manteiga. Claro que a formulação que ganhou o concurso já passou por uma série de modificações e é bem diferente da que a gente consome hoje. Mas essa é a história da origem aí da margarina. Porém, gente, diferente da manteiga, a margarina não é feita com creme de leite, e sim feita com óleos vegetais. Mas aí, lembra que a gente acabou de ver aqui que os óleos eles têm principalmente gordura insaturada, e aí por isso eles são líquidos à temperatura ambiente, que nem a gente vê aí o óleo de soja e girassol, por exemplo? Então como é que a gente conseguiria imitar a manteiga, que é um produto que não é líquido à temperatura ambiente? Parece que não vai dar certo, né? É justamente por conta disso, desse problema, que o óleo precisou passar por uma transformação na indústria. O intuito, então, era alterar o seu ponto de fusão para que o produto final não fosse líquido à temperatura ambiente. Esse processo é chamado de hidrogenação. Basicamente, se adicionava hidrogênio nos ácidos graxos para que ocorresse essa modificação. E aí a adição de hidrogênio ela saturava as duplas e triplas ligações, possibilitando então que esse produto tivesse uma elevação no seu ponto de fusão e conseguisse então não ser mais líquido à temperatura ambiente. O problema é que esse processo gerava as famosas gorduras trans. Então, durante essa modificação, acontecia a formação de ácidos graxos trans, que já se sabe que trazem malefícios à saúde. E aí, por saber dessa questão dos efeitos nocivos à saúde, houve todo um movimento para que houvesse uma redução do consumo de gorduras trans. E aí a indústria teve que se reinventar, e por conta disso as margarinas atualmente não são mais feitas
com esse processo de hidrogenação. Elas são feitas por um outro processo chamado de interesterificação. A gordura interesterificada, ela também é uma gordura modificada. Então, como que é feita a modificação? Vamos pensar que a gente tem uma gordura e essa gordura ela tem várias pecinhas, tá? Essas pecinhas elas são compostas aí principalmente por ácidos graxos. E aí o que é feito é que essas pecinhas são trocadas de lugar, como se a gente trocasse lugar assim de pessoas numa fila, sabe? Então isso é mais ou menos o que acontece na interesterificação e também possibilita que a gente tenha essa modificação e possa fazer então uma margarina que, mesmo feita com óleos vegetais, também tenha uma característica um pouco mais sólida à temperatura ambiente e não forme as gorduras trans. Agora deixa eu perguntar para vocês uma coisa, vocês já ouviram por aí que margarina é plástico? Esse assunto é muito comum e, pessoal, realmente a margarina é chamada de gordura plástica. Só que não é pelo motivo que a galera pensa. Esse termo é utilizado devido a essa característica da margarina ser mais sólida à temperatura ambiente e trazer esse derretimento quando chega próximo à gordura corporal, por exemplo. Então, assim, ela não é nem exatamente sólida, né, como o gelo, e nem exatamente líquida, como a água. É uma textura ali diferente. E por conta disso ela é chamada de gordura plástica, porque a gente chama essa característica de plasticidade. E foi daí que veio essa fama, mas o termo nada tem a ver com o plástico que conhecemos no nosso dia a dia, e sim com essa característica específica que alguns produtos têm. Mas sabe como é que é fofoca, né? Nem os alimentos estão livres disso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a gente sempre apoie as mulheres na ciência. Tchau!